está em plena expansão. A gente entende que Pelotas ainda tem muito espaço para crescer e esse tipo de evento é justamente para proporcionar para vocês, quem já é cliente, quem ainda virá a ser cliente, um know-how agregado, que a gente tem uma estrutura top para apresentar para vocês. E o nosso escritório aqui na região sul, ele foi referência dentro da rede da XP Investimentos, que hoje tem mais de 600 escritórios. Nós tiramos a nota máxima em 2019, que foi 100. Então isso para nós é de muita valia, porque é o quão satisfeito o cliente está dentro da Axis Investimentos. O segundo indicador que a gente tem, ele é o Share of Wallet, significa a quantidade de patrimônio líquido que os clientes depositam sob nossa confiança. E hoje a nossa média do escritório global, dentro de toda a nossa base, é de 75%. Então, dentro também da XP, ele é um benchmark, é uma referência. Nós somos aqui na região sul o maior escritório também nesse indicador. Isso justamente porque a gente tem um NPS muito bem, que acaba atendendo vocês da melhor maneira possível. Vocês confiam a nós o patrimônio líquido, que é onde a gente vai fazer toda parte de investimentos, tese de estrutura de carteira e acaba entregando para vocês o que tem de melhor no mercado, utilizando sempre toda a estrutura da XP. Tá? A gente tem a maior corretora da América Latina, que é onde a gente tem a nossa plataforma e a gente utiliza toda a inteligência deles. Então, isso acaba agregando muito valor na ponta para o cliente. A gente tem um terceiro indicador, que é o churn, ou seja, é o índice de evasão de clientes. Quando tem aquele cliente que por algum motivo ele não está satisfeito com nós, ele vai sair. E o nosso churn, ele é referência dentro da XP também. A gente tem uma taxa de evasão muito baixa, porque a gente volta a falar do NPS, o cliente que ele é bem atendido, ele indica novos negócios e acaba sempre depositando mais confiança a nós, trazendo mais patrimônio líquido e acaba não saindo porque ele tem uma assessoria de fato especializada, né? E dentro do que a XP vem se propondo a fazer no mercado, a gente está entregando o que tem de melhor, porque de fato a gente tem um alinhamento muito grande com o cliente. Já na primeira reunião, quem é cliente já sabe, a gente alinha sempre expectativas com o cliente, a gente vê os objetivos que esse cliente tem, vê como é que ele está sendo atendido, se ele está em algum outro local, pergunta se não quer uma revisão de carteira, porque de fato a gente pode executar um trabalho que ele é diferenciado dos bancos. Isso também passa por uma segmentação. Eu e o Thiago, a gente tem uma carteira que ela é muito enxuta, a gente tem poucos clientes porque a gente acredita em qualidade. Alguns gatilhos sendo tomados agora, independente do governo, estão tornando possíveis no Brasil projetos de longo prazo novamente. Essa é a principal mensagem da minha fala. Na prática, a Bolsa de Valores acaba desenhando isso na sua valorização, porque a Bolsa de Valores nada mais são do que empresas que geram lucros e repassam aos seus investidores parte desse lucro. Então, toda vez que teve mudança econômica, política, quando a gente teve nesse gráfico aqui períodos negativos do PIB, logo após a gente teve crescimento econômico, correto? Na Bolsa é a mesma coisa. Então eu estou falando aqui na década de 60, milagre econômico, o primeiro grande ciclo de alta da Bolsa de Valores. Quando a gente teve redemocratização pós-crise de 80, a gente teve o segundo grande ciclo de alta da Bolsa. Quando a gente teve abertura econômica, Collor, Fernando Henrique, a gente teve o terceiro ciclo da Bolsa de Valores. Quando a gente teve pela primeira vez uma política macroeconômica alinhada com os padrões internacionais, controle de inflação, ajuste fiscal, câmbio maleável, a gente teve pós-plano real também o quarto ciclo de crescimento da Bolsa. A pergunta é, todos esses ciclos passaram por períodos onde a economia teve retrações e pós essas retrações nós iniciamos períodos de crescimento. E por falar nisso, agora eu coloco para vocês o que a gente está esperando nos próximos 2 anos. 2019 a XP acreditava em um crescimento de 1,3% da nossa economia, isso já passou para 1,5%, ou seja,
A gente começa a identificar possíveis ciclos econômicos positivos quando a gente tem uma expectativa de um crescimento e ela vem sempre maior. Isso aconteceu com o Lula 1, por exemplo. A nossa inflação, que sempre foi um problema para o Brasil antes do Plano Real, está dentro da meta há um bom período de tempo. O que significa na prática? A gente não está começando a ver afrouxamento do ciclo monetário, o empréstimo não está ficando mais barato, mesmo que ainda seja muito caro, o financiamento da casa não está sendo facilitado, os juros do cartão de crédito não está diminuindo. Isso tudo é para gerar mais liquidez na economia, porque enquanto a inflação estiver controlada, a gente pode liberar crédito sem que isso gere problemas. E uma taxa Selic que cada vez mais vai se manter numa banda de 4% a 7% na próxima década. Se o Brasil teve uma década de juros astronômicos no passado, eu quero alertar vocês que não teremos mais juros de 2 dígitos pelos próximos 5 anos, provavelmente. Então, a nossa economia está muito atrelada às nossas mudanças políticas e econômicas. E a grande mensagem disso é o quê? Pós-crise, se tem um crescimento médio da nossa economia de 5% ao ano. Agora eu pergunto para vocês, quem estava na Era Vargas imaginava que na Era Vargas 2 ia ter 5% de crescimento no Brasil pós-crise? Aposto que não. Teve. Pós-democratização, alguém acreditava que o Sarney seria um bom presidente? A Polícia Federal usava helicóptero para ver se tinha boi no pasto, porque ninguém queria vender carne no supermercado. Era isso que a Polícia Federal fazia na época do presidente Sarney. Crescimento, 5% na média. E pós-Collor impeachment, juros do Brasil, 40%, desastre econômico. Tu lembra que tinha o CDI over na época da hiperinflação, o FHC entrou. Alguém imaginava com crise asiática em 98 que o Brasil ia crescer na média 5%? Também não. Acontece o quê? A gente está aqui, a gente saiu. A Dilma conseguiu fazer com que a gente tivesse uma das maiores crises na nossa história. E agora, se tudo o que aconteceu no passado fizer a gente entender o que pode acontecer no futuro, a gente está num ciclo de alta. É isso. Hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre uma das ferramentas de planejamento patrimonial. Porque planejamento patrimonial nada mais é do que um conjunto de ferramentas que visam gerir o patrimônio de vocês da forma mais profissional possível. Hoje, não pensar em planejamento patrimonial e não estar de olho em como está realmente o nosso patrimônio é amadorismo. Então é nisso que a gente vem tratando, é nisso que a gente vem batendo com os nossos clientes e demonstrando o porquê que sim, é importante a gente estar aprendendo e de fato executando todas as ferramentas que a gente tem. Quando a gente está falando sobre esse contexto geral de planejamento patrimonial, quais são as ferramentas que entram para que de fato a gente gere efetividade no patrimônio de vocês? Desde planejamento tributário, planejamento societário, investimentos, seguros, holding, que é hoje um dos assuntos que eu vou tratar com vocês. Especificamente sobre holding patrimonial ou holding familiar, que visa gerir, na verdade, o patrimônio familiar de vocês. Temos outra espécie de holding, que é a holding empresarial, que aí é um outro assunto. Hoje a gente vai abordar a holding patrimonial. E o porquê, o Piasson ainda me perguntou também, Anderson, vai fazer slides e tal? Eu já tenho uns slides, os slides que a gente utiliza comumente dentro do escritório nas apresentações, mas eu achei mais dinâmico a gente está desenhando aqui de fato o que é a holding. Eu mesmo, Piasson, enfim, a nossa equipe já participamos de várias palestras e nenhuma traz o que a gente propõe hoje aqui, que é de fato vocês entenderem as minúcias, quais são as vantagens e o porquê que de fato vale a pena estar executando esse projeto. Em primeiro lugar, holding vem do inglês to hold, que significa segurar. Um dos nossos maiores objetivos na criação de uma holding, que nada mais é do que uma pessoa jurídica, é proteger o patrimônio e com isso termos vantagens tributárias e sucessórias em relação a essa organização. A principal vantagem que a gente tem com a criação desse instrumento é através do planejamento sucessório, através da sucessão, com vantagens nos impostos.